Abriremos nossas Bíblias na carta de Paulo aos Gálatas. Para aqueles que estão conosco ou não estiveram conosco nos últimos domingos, nós estamos conversando aos domingos sobre a carta de Paulo aos Gálatas, com o título das mensagens baseadas em Gálatas, Mais do que um sonho de liberdade. Haja vista que o tema central da carta de Paulo aos Gálatas é a liberdade cristã em contraposição à lei judaica e aos rudimentos religiosos judaicos para a salvação. Nós leremos, queridos, a carta de Paulo aos Gálatas, o capítulo de número 1, os versos de número 11 a 24. Assim assentados como nós estamos, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, dos versos 11 a 24. Encontramos, queridos? Estejamos atentos àqueles que, porventura, estando conosco, estão sem suas Bíblias, para que todos participemos da palavra. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo número 1, versos 11 a 24. Vamos uma só voz? Vamos ler todos juntos? 11 a 24. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorridos 3 anos, então, subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus a meu respeito. Deixe sua Bíblia aberta, mas feche seus olhos, se você puder fazer. Nós vamos orar, pedindo ao Senhor que nos abençoe mais uma vez. Ó Deus eterno, Deus de poder e graça, eis a Tua palavra. Pedimos-te que o Senhor abra os nossos ouvidos para ouvi-la, o nosso coração para recebê-la. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo encontre assim liberdade para nos ensinar, e que não seja apenas mero conhecimento adquirido, mas acima de tudo, profunda e íntima experiência com a Tua presença, de poder e glória no nosso meio. Ó Espírito Santo amado, Senhor nosso, Consolador, Ensinador, vem ensinar-nos, ó Deus, neste momento nós te pedimos, a começar na minha vida, Senhor, para que as palavras dos meus lábios, Senhor, e o meditar do meu coração te sejam agradáveis, e estas mesmas palavras falem profundamente no coração dos meus irmãos e irmãs que se encontram aqui essa noite. Eu te peço o nome santo de Jesus. Amém e amém. Amém. Amados, se você tem acompanhado as mensagens em Gálatas, você percebe que Paulo escreve a carta às igrejas da Galácia, cerca de 5 anos depois dessas igrejas terem começado a fé em Cristo. A Galácia ficava numa região que hoje nós entendemos que onde fica a capital da Síria, dominada pelo paganismo, pela idolatria,
o evangelho chega nessa região, e Paulo, depois de 5 anos que essas igrejas tinham sido organizadas, Paulo escreve essa carta aos irmãos de várias igrejas, por isso Gálatas não é uma igreja, mas são várias igrejas. Alguns estudiosos imaginam que seja entre 3 a 5 grupos de cristãos naquela região da região setentrional da Ásia. E alguma coisa aconteceu ali naquele lugar para que Paulo fosse motivado a escrever uma carta. O problema é que os judeus, possivelmente do sul, da região sul da Ásia, região de Derbe, Listra, os judeus subiram ao norte setentrional, ao melhor, setentrional da Ásia, e ali começaram a dizer para os cristãos que era necessário guardar os princípios do judaísmo, especialmente ligado à circuncisão, ligado ao sábado, algumas daquelas práticas que os judeus praticavam. Agora, aquilo que era normal para os judeus era completamente incomum para aqueles que vinham do paganismo, que não guardavam, que não conheciam nada do judaísmo. E Paulo então escreve uma carta para essas igrejas, alertando sobre alguma coisa que estava acontecendo. E é por isso que nós já vimos que Paulo começa a dizer que esse evangelho do poder de Deus foi dado gratuitamente, e aqueles irmãos ali da Galácia haviam recebido esse evangelho. Mas Paulo imediatamente começa a dizer: agora eu estou muito impressionado porque vocês estão abandonando tão rapidamente o evangelho e partindo rapidamente para uma outra coisa que não é o evangelho. E nós já vimos então nas mensagens anteriores que Paulo diz que o evangelho estava sendo deturpado, estava virando de ponta cabeça, né, de cabeça para baixo. Esse evangelho estava sendo deturpado de tal maneira, porque havia aquela mensagem dos chamados judaizantes, que estavam inserindo práticas judaicas, ou a necessidade de práticas judaicas naquela igreja tão nova. Paulo fica extremamente bravo, e ele demonstra isso claramente, ao dizer que esses irmãos estavam abandonando o evangelho, porque algumas pessoas sorrateiramente haviam entrado ali, estavam pervertendo o evangelho, acrescentando ao evangelho coisas que não eram do evangelho. Então nós vimos na mensagem passada que há só um evangelho. E esse evangelho, quando é deturpado, quando a sua natureza é deturpada, a igreja sofre. Quando nós também vimos, agora nesse texto lido, Paulo aponta para uma outra questão, que era natural que estivesse surgindo na cabeça dos que estavam ouvindo, daquelas pessoas que haviam sorrateiramente entrado ali nas igrejas da Galácia, a seguinte pergunta: vejam só, Paulo havia pregado o evangelho naquela região, dito que Jesus Cristo salva, que Jesus é o Senhor e Salvador, e que a única coisa que nós precisamos para ser salvos, para sermos salvos, é acreditar, é crer que a sua obra é suficiente para a nossa salvação. Essa era a mensagem do evangelho. Aí depois de 5 anos chega alguém dizendo: olha, é verdade que Jesus Cristo salva, mas é necessário para a vossa salvação que vocês façam algumas outras coisinhas, entre elas a circuncisão, a guarda dos sábados e aquelas festas que os judeus praticam. Agora você imagina essas pessoas que humildemente haviam aceitado o evangelho, que sinceramente haviam crido no evangelho. Agora houve uma notícia dessa: olha, Jesus salva, mas vocês precisam acrescentar algumas coisas. É claro que essas pessoas, ouvindo aquela palavra, imagine só que essas pessoas devem ter chegado dizendo o seguinte: olha, Paulo pregou essa mensagem aí, mas nós estamos vindo amando lá das pessoas de Jerusalém. As pessoas lá de Jerusalém, que são os apóstolos que caminharam com Jesus Cristo, é gente mais entendida do que Paulo. E nós estamos dizendo para vocês que é preciso fazer algumas coisas. Vocês estão vendo que está em xeque? Estão questionando a autoridade de Paulo, dizendo que esse evangelho que eles estão dizendo é o verdadeiro evangelho, porque está ligado a Jerusalém. Agora Paulo vai dizer o seguinte: quando Paulo começa, e nós vimos agora, quando o apóstolo Paulo continua o texto que nós acabamos de ler, o que ele está dizendo é o seguinte: de onde eu recebi o evangelho que eu vos entreguei? Qual é a origem do evangelho? É por isso que nós vamos perceber que Paulo está querendo dizer, acima de tudo, que aquele evangelho recebido não vinha, em primeiro lugar, de uma tradição, como se ele tivesse recebido
dos seus pais, como se tivesse recebido de algum homem, da família, uma tradição familiar. De igual maneira, Paulo vai dizer, eu também não recebi esse evangelho de Jerusalém. Ele não é uma palavra que eu recebi de Jerusalém. Esse evangelho é o evangelho que eu recebi por revelação de Jesus Cristo. E por isso ele é o evangelho que deve ser crido. Agora, quando nós entendermos isso, a gente vai compreender o que Paulo está querendo dizer. Paulo então estabelece, nesse texto que nós lemos, 3 períodos da sua vida. O período antes da sua conversão, o período da sua conversão e o período pós-conversão. No texto que nós lemos, Paulo vai dizer, antes eu era assim, Deus fez assim, e agora eu sou assim. É exatamente isso que Paulo quer dizer, com não apenas a origem do evangelho, mas o que o evangelho provocou na sua vida, o que o evangelho causou na sua vida. Agora vamos olhar para o texto, e a primeira coisa que Paulo então nos mostra, é essa situação antes da sua conversão. Agora, depois dessas introduções, eu queria que você olhasse para o texto, para que você entendesse o que Paulo está dizendo. Versos 13 e 14. Você pode ler comigo? Vamos juntos? Versos 13 e 14. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. O que Paulo está querendo dizer? Paulo está dizendo que antes da sua conversão, ele era um judeu convicto. Ele recebeu uma tradição judaica fortemente arraigada na tradição judaica. E ele diz o seguinte, não apenas isso, eu não apenas guardei a fé dos meus pais, mas entre a minha geração, eu era conhecido como aquele que era zeloso no seu judaísmo. Ele vai dizer com todas as letras, na minha idade, todos me conheciam, na minha geração, como alguém que verdadeiramente conhecia o judaísmo e a praticava de maneira zelosa. Paulo vai dizer isso para Agripa, no seu sermão, quando ele vai explicar para Agripa o que ele estava fazendo ali. Ele diz para Agripa no capítulo 26 de Atos, não precisa abrir a Bíblia, mas está lá. E Paulo vai dizer o seguinte para Agripa, Agripa, você não sabe nada do judaísmo, então eu vou te explicar. Eu era, entre os judeus, conhecido como aquele que era da seita mais severa do judaísmo, o farisaísmo. Então nós descobrimos lá no capítulo 26 de Atos que Paulo era um fariseu. Os fariseus se gabavam de serem aqueles que cumpriam plenamente, cabalmente, integralmente, fielmente a lei judaica. De tal maneira que os judeus fariseus, imagine que quando o pastor fala assim, fariseu, saduceu, zelotes, herodianos, eram grupos, denominações dentro do judaísmo, partidos religiosos dentro do judaísmo. Paulo fazia parte dos fariseus, que eram um grupo dentro do judaísmo, o mais severo, o mais radical. O farisaísmo, nós quando estudamos o evangelho de Marcos aqui, a gente se lembra um pouco. Né? Uma imagem que você tem que sempre lembrar dos fariseus é que eles não eram pessoas ruins. Eles eram pessoas tão boas, que confiavam tanto na lei, que eles criaram uma série de outras leis para que eles pudessem guardar a lei de verdade. Alguém já disse que os fariseus eram tão zelosos da lei, que eles, para preservar o jardim onde estava a lei, construíram uma cerca tão alta de leis para cumprir a lei, que eles mal conseguiam ultrapassar a própria cerca que eles ergueram. Você consegue imaginar a ideia? A ideia é essa, eles para preservar a lei que era tão preciosa, fizeram um conjunto de leis ao em volta dessa lei, para cumprir a lei, e esse conjunto de leis era tão rigoroso, que eles mal conseguiam cumprir as leis que eles criaram para cumprir a lei. Isso era o fariseu, certo? Então agora você entendendo isso, Paulo era um fariseu. Por que Paulo fica irado, iracundo, raivoso, quando fica sabendo que um grupo de gente começa a falar que Jesus Cristo era o Messias, que aquele sujeito que tinha morrido numa cruz, agora era o Salvador de Israel? Paulo fica furioso. Ele pega uma carta dos principais judeus da sinagoga e vai para